Olá, galera. Professor Antônio Marcos, meu querido amigo Ronaldo Ferreira, o monge. Estamos aqui hoje para discutir um tema maravilhoso, religião associado à ciência. Hoje estamos num lugar um pouquinho diferente, né? Estamos direto da livraria Vozes, que fica aqui na Carlos Gomes, 698A, próximo do edifício Garagem e do Procon. Salvador, tá Salvador, Bahia, meu amigo. Salvador, Bahia, é o melhor lugar do mundo. Então, olha, hoje a gente tem um tema muito bom para discutir, um tema muito delicado. Mas a gente não vai ser muito delicado hoje não, viu, pessoal? Eu não estou muito afim, tá? Fiquem ligou. Alô, não estou afim de ficar delicado demais. Né, monge? Bom, beleza? Se você quiser começar, comece. Bom, o tema é, como o Marquinhos falou, delicado e por mais que você tenha cuidado com esse tema, sempre tem alguém que se sente ofendido. Então, a nossa intenção primeira não é ofender ninguém. É discutir esse tema com muito carinho, né? Tanto pela ciência quanto pela religião. Duas coisas que deve-se ter todo o respeito possível. Não é isso, Marquinhos? Exatamente, meu amigo, exatamente. Lógico, a gente vai ter todo o cuidado, todo o carinho, tá certo? Para ninguém ficar chateado, ninguém ficar ofendido, tá certo? Mas a gente também vai ficar assim, não muito preocupado, tá bom? Então, galera, vamos lá. É porque essa preocupação demais termina identificando o quê? Fica meio assim fora do foco, né? Eu não quero ser tão político assim, não. A gente vai falar de religião, não é de política, não, tá certo, pessoal? Tá. Não, nada de E muito se político. precisar, a gente também fala. A gente também fala. Então, eu vou começar por aqui. Por favor, meu saindo nobre. pela tangente, pela direita, pela esquerda e indo direto ao ponto. Vá, eu queria por favor. falar um pouco sobre o processo de formação do pensamento religioso através da identificação científica. A gente se identifica, né? Muitas pessoas gostam de contrapor a ciência, a religião é a ciência, quem é o quê, quem é preponderante sobre, né? Muitos cientistas se dizem até agnósticos, outros pegam e dizem assim, não, a ciência não compreende as questões divinas. Bom, as pessoas podem até pensar que a ciência não compreende questões divinas, mas vale lembrar, né, que os primeiros dados científicos, né, vamos dizer assim, um dos primeiros, não se sabe exatamente se foram os primeiros, mas os primeiros grandes registros, né, os iniciais, eles vieram de processos associados à religião. Sim. Né? Se você for ver, em momentos da Bíblia se descreve sonhos, né? Existem passagens bíblicas que descrevem os sonhos dos homens, mas vamos lembrar que do ponto de vista científico, o sonho é um processo de identificação com a alma, mas ele é descrito por Jung, Antes um pouquinho Freud. por Freud, né? Então a gente tem aí uma interpretação do processo científico vinculado a questões que se associam à religião, tá? Vamos lembrar, vou contar uma breve historinha aqui pro pessoal. Por favor. Né? Adoro suas histórias. Uma historinha light, mas uma historinha importante. Sim. Porque assim, as primeiras informações, olha gente, existem várias vertentes, mas as primeiras informações, genericamente falando, do homem primitivo, é que na identificação dos processos, essa identificação ela estava associada, né, ao sonho. Por exemplo, a primeira ideia de concepção de alma é um registro científico, tá? Não é um registro religioso. E aí como é que o cara fazia isso? Como é que eles fizeram isso? O cara dormiu, sonhou que estava num lago tomando um banho. E de repente ele acordou um pouco assustado. E aí ele toca o corpo, né, um homem primitivo, ele tocou o corpo e percebeu que não estava molhado. E aí fez uma dedução lógica, que é um artifício científico. Poxa, se eu não estou molhado, é porque alguém que está em mim estava no lago enquanto eu dormia. E aí vem a primeira concepção de alma dentro de um pensamento, de uma construção científica. Isso é muito interessante, Marquinhos, porque em algumas tribos aqui no Brasil, quando você começa a conviver, você vê que não tem muita separação do estou acordado ou sonho. Eles entendem que é uma realidade paralela que ele vive, mas uma realidade. Sim. Né? E isso é muito interessante para a gente tentar entender como esse pensamento religioso surge, porque tem outras questões muito interessantes, né? O homem quer explicar, a religião tem essa coisa de querer explicar. Eu não entendo como isso se processa, isso é maravilhoso. E que
surge justamente quando o homem começa a sossegar. Ele não, né? Ele não precisa ter tanta luta para buscar alimento, para fugir, porque ele também é um alimento, né? Então ele começa a pensar o que é isso. Outra coisa que leva a esse pensamento religioso é a própria precariedade do homem, né? A morte, a finitude. Eu sou um ser finito, né? O homem custa aceitar isso. E vem o medo da morte, o medo da vida, a insegurança, e aí ele começa a pensar também em algo maior, né? Algo que, de alguma maneira, explique a ele que existe continuidade ou que, pelo menos, dê um alento de uma coisa maior do que a sua própria existência. Isso eu acho bacana, muito interessante. Mas é uma explicação que a gente pode até dizer que no mito já há, sim, uma razão, uma lógica. Sim. Mas ainda não há uma questão científica. Porque a grande questão, quando a gente fala de episteme, quer dizer conhecimento, é entender se o que eu conheço, de fato, é um conhecimento. Então, se isso que eu conheço, por exemplo, eu conheço esse livro aqui, eu conheço como? Pela visão, pelo tato, etc., pela inteligência, que aí já começa a grande questão dos pré-socráticos. Você queria falar alguma coisa sobre pré-socrático? Eu estava conversando com o Ronaldo aqui, a gente falando um pouco sobre os pré-socráticos, né? Tem um pré-socrático em especial que é o Empédocles. O Empédocles, ele como a grande maioria dos pré-socráticos, ele associava as questões de racionalização à terra, ao ar, ao fogo, à água. E Empédocles foi o primeiro cara que se tem notícia que conseguiu enquadrar o primeiro raciocínio de funcionamento da visão, de luz, percepção da luz. E o curioso, ele usou um instrumento religioso, que é um personagem mitológico. Empédocles dizia, e ele era apaixonado por Afrodite, diga-se de passagem, dizia que Afrodite, a deusa do amor. E aí ele dizia o seguinte, que Afrodite criou os olhos do homem e acendeu nos olhos do homem o fogo. Sim. E isso deu a ele a visão de todas as coisas. É lógico que no futuro ele estava errado, mas a questão é que existe uma linha, uma conduta em cima da fala dele que é muito legal. Que é um pensamento fundante, né? Isso. É o cara que começa. É o cara que começa. Ainda que comece errado, né? Ele fez ele utilizou um artifício religioso, que é o uso da mitologia, né? Para descrever um processo que hoje nós sabemos, por exemplo, poxa, a luz não sai dos nossos olhos. Se assim fosse, enxergaríamos de noite da mesma maneira que enxergamos durante o dia. Mas existe uma questão aí. Sim. Num ponto foi o ponto central dos nossos estudos atuais. Para corrigir defeitos visuais, para enxergar objetos a longa distância, criação da luneta, telescópio, todo o processo que se desenvolveu tecnologicamente, a melhora da visão, correção de defeitos visuais, todo esse processo foi feito com base nesse pensamento de que na tentativa de explicar realmente é isso ou não é isso. Lembra que a gente já discutiu aqui em outro momento que o mais importante é descobrir se uma afirmação científica não é factual, não é verdadeira? Então a ciência chegou a esse ponto. Olha que legal. Sim. Hoje a gente sabe que ele estava errado, mas em um ponto ele foi crucial. Qual é? A luz, no caso o fogo de Afrodite, não está nos nossos olhos para vermos as coisas. Senão veríamos de tudo. Sim. Nós vemos só uma parte. Mas é a partir desse processo que você consegue, poxa, o homem, na verdade, recebe a luz e essa luz, ela produz uma imagem e essa imagem é captada num ponto, num foco, em uma certa porção limitada. Mas é a partir desse estudo que se desenvolveu todos os processos. O óculos que você está usando agora, meu querido Ronaldo, é parte desse processo, tá certo? Então, houve momentos e ainda há estruturas e situações em que você vê a ciência estabelecer um elo com a religiosidade, seja por meio da mitologia, seja por meio de estudos em singularidade, como é o caso da descrição de sonhos, né? São formas distintas de se dizer. Olha, hoje se estuda muito na ciência